Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Acorda Sucupira do dia 21 de julho de 2025, segunda-feira. Eu sou o Rodrigo Oliveira e uma semana que começa com uma grande expectativa sobre novas declarações, novas ameaças, até novos ataques, né? A gente pode dizer assim, do Donald Trump contra a economia brasileira, em função da escalada aí de ambos os lados nessa disputa, né, que começou com o Trump ali no aumento de tarifas para tarifa média, né, contra o Brasil para 50%, e que teve como resposta, pelo menos o timing pareceu, né, que teve como resposta a tornozeleira eletrônica no tornozelo do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? E que acabou, como é que a gente fala? Acabou reacendendo ânimos aí e colocando um novo capítulo nessa escalada, que depois teve resposta do Trump com o cancelamento dos vistos aí, não só do Alexandre de Moraes, né, o responsável pela tornozeleira na perna do Jair Bolsonaro, mas também outros ministros aí, mais 7 ou 8 ministros do STF que tiveram os vistos cancelados, e deles e da família, além do Rodrigo Pacheco, inclusive, ex-presidente do Senado, que também teve, ele e a família, os vistos para os Estados Unidos cancelados. De qualquer forma, disse o Donald Trump no final de semana, e na própria sexta-feira ainda, sexta-feira à noite, que todas as opções estão na mesa. Aí os jornais foram atrás de quais seriam essas opções e, em princípio, a gente tem aí o aumento das tarifas de 50% para 100% e o bloqueio do GPS, né, o bloqueio de sinais de GPS. Né? Para quem não entende exatamente qual é o impacto disso, seria monstruoso. Vocês imaginem o seguinte: GPS é aquilo que você usa, né, no seu carro porque ele faz uma triangulação via satélite para dizer onde você está e consegue monitorar aí o caminho que você está fazendo e para onde você vai, né? Dizer para onde você tem que ir, apontar esse caminho, né? Grosso modo, esse que é o Global Positioning System, que é o GPS, que é um sistema criado pelo exército americano e é uma licença americana que os Estados Unidos dá para todo mundo poder utilizar esses satélites e a gente poder utilizar o Waze, Google Maps e coisas parecidas, né? Por exemplo, para ir de um lugar a outro. Mas vocês imaginam, isso obviamente causa desconforto para você, que né? Tem gente em cidade grande que não sabe mais como chegar nos endereços se não for via o Waze, né? Se o Waze não estiver funcionando. Eu mesmo sou uma pessoa que é completamente perdida sem o Waze, né? Eu uso para ir daqui até a padaria aqui, que fica do lado de casa. Mas a importância disso econômica vai além disso tudo, né? Você imagina o pessoal que faz Uber, iFood, né? Mercado Livre, Amazon, essas entregas, todo esse pessoal está aí pendurado no GPS. Isso seria um caos. Acho que, obviamente, a ideia de se bloquear o sinal de GPS é muito, muito grave, provavelmente não vai acontecer, é mais anedótica, mas mostra o nível de fragilidade que a gente tem nesse tipo de sistema, né? O mais provável seria uma majoração das tarifas ou alguma outra coisa um pouco mais focada aí no STF e em alguns políticos, né? Que seria o tal da Lei Magnitsky, que impõe aí punições, né, a quem os Estados Unidos acham que estão cometendo alguns crimes que seriam ou contra os Estados Unidos ou contra direitos universais, direitos maiores, né? E aí você bloqueia bens e bloqueia contas e toma, né, os recursos dessas pessoas que estiverem no exterior, estiverem nos Estados Unidos principalmente, né? E aí já tem o nosso querido Eduardo Bolsonaro falando que
A semana que começa agora, hoje, dia 21, a semana de 21, será uma semana muito longa, né? Além disso, também tem uma das opções seria um consenso, né? Um orquestramento de uma ação conjunta da OTAN, dos países membros da OTAN, né? Não quer dizer nada militar, mas dos países membros da OTAN contra o Brasil, né? No fim das contas, a gente está caminhando para um cenário em que se algumas dessas coisas começam realmente a acontecer, porque aí o Brasil ameaça com quebra de patente, com bloqueio de remessa de dividendos estrangeiros, né, que seria péssimo para o Brasil. Assim. Qualquer uma dessas coisas, tanto vindo do lado do Trump quanto vindo do nosso lado, seria péssimo para a nossa economia. E é interessante porque na sexta-feira eu fiz a nossa newsletter do Esquina Sucupira, foi justamente sobre o momento bom que a gente está na Bolsa, que ela tem muito para subir, e falava do ruim, que é justamente o que pode causar saída de capital brasileiro. Por quê? Porque a Bolsa ela tem aí mais ou menos 50% do volume é capital estrangeiro, então o capital estrangeiro manda muito na movimentação do Ibovespa, na movimentação da Bolsa como um todo, né? E se você pegar nos últimos meses a saída de capital, você tem aí basicamente 6 bi que saíram, 6 bi e meio mais ou menos, que saíram desde o anúncio do Trump, desse anúncio sobre as tarifas, né? Então você tem muita saída de capital e não à toa. A Bolsa só na semana passada perdeu aí 2,46%, né? Teve 2,46% de queda já computada aí os 1,60% de queda na sexta-feira, que foi quando o pessoal sentiu que a coisa poderia escalar, que foi durante o pregão ainda que foi anunciada a prisão, não, mas a colocação aí da tornozeleira eletrônica no ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Isso já demonstrava algum ganho de escala nessa briga, né? E isso deve trazer aí, pode trazer novos ataques do Trump contra o Brasil, que foi ao Truth Social, né? Que é aquela rede social que é dele, para falar que, olha, quem tiver com o BRICS vai receber tarifa a mais, que ele vai defender o dólar e que isso é inegociável e que atentar contra o dólar é uma declaração de guerra contra os Estados Unidos, né? Então, as coisas ficaram bem complicadas para o Brasil está ficando muito sem espaço para negociação, e se inventar de usar a lei da reciprocidade, aí a gente tem um problema que vai ser gigantesco e vai causar uma óbvia queda abrupta da Bolsa de Valores brasileira e uma alta abrupta também do dólar, que já voltou a namorar aí os 5,60. O interessante disso tudo é que você tem duas opções aqui, né? Você tem o TACO Trade, que é o Trump Always Chickens Out Trade, né? TACO, TACO. Trump Always Chickens Out o Trump sempre se acovarda, né? E sempre volta atrás no último momento, que é uma expectativa de alguns, mas o gringo mesmo parece que não está pagando para ver, não. E é aquilo que eu falei, que é essa saída de capital que está bastante forte. O Haddad chegou a dar uma entrevista dizendo, olha, não vai ter bloqueio de remessa de dividendos. Tem uma entrevista que ele vai dar agora às 8h30 na CBN, que deve falar sobre isso, deve reforçar isso, porque isso provocaria uma saída de capital automática, né? Se você tem uma desconfiança disso, aí vai sair muito dólar e o dólar vai disparar. Dólar disparando, inflação mais alta, e aí o Banco Central vai se colocar numa posição muitíssimo ruim de ter que subir os juros em última análise ou tentar segurar no peito e aí causar um descrédito ao Banco Central. Então a gente está numa situação que é uma situação de bastante risco, né? E o que faz agora? Bom, para aquele pessoal que entende o que está fazendo, que sabe operar derivativo, vender futuro de Ibovespa e comprar futuro de dólar faz sentido, tá? O que isso quer dizer? Se a bolsa cair, o seu contrato futuro deve cair também, e aí você ganha o dinheiro para compensar as possíveis perdas que você vai ter na sua carteira de ação. Mas eu não tenho ação, eu só tenho juros.
Beleza, né? Renda fixa. O que acontece? Dependendo da sua exposição a pré-fixado e a títulos indexados à inflação, você vai ter aí um saldo negativo durante alguns dias em função de uma expectativa de majoração dos juros lá para frente para segurar a alta do dólar, tá? E para quem opera derivativo de novo, tem também o futuro de dólar, você pode comprar aí ou só comprar o dólar spot mesmo para se proteger. Existem fundos cambiais de dólar, você pode ir também no fundo cambial de dólar se você acha que o dólar pode dar uma disparada, porque se a gente tem um aumento da tensão e das medidas contrárias, né, entre Estados Unidos e Brasil, você vai ter quase que com certeza, né, óbvio que é impossível prever o futuro, mas você vai ter com muita alta probabilidade, com altíssima probabilidade, uma disparada do dólar. Bom, tirando esse cenário que a gente não sabe muito bem para onde vai, e aí no fim das contas ou você fica quieto ou você faz um hedge aí, vendendo futuro de Ibovespa, comprando futuro de dólar, que tem riscos que são altos, então não faça isso se você não entende do que eu estou falando, pula essa parte, não se preocupe com isso, é vida que segue e a gente vai se ajustando conforme as coisas forem andando. Mas isso pode sim, né, como eu dizia lá no, quem não leu, lá na nossa newsletter do Esquina Sucupira, como eu dizia, tem esse compra Ibov, ele é uma compra para 12, 24 meses, mas esses riscos que a gente tem agora com as tarifas estão bastante altos e até justificariam fazer um hedge. Bom, voltando aqui ao que tem de mais relevante na agenda, a gente tem IPCA 15 na sexta-feira, que, embora relevante, deve ficar em segundo plano em função das negociações com os Estados Unidos sobre as tarifas e outras medidas. E também tem o início da temporada de resultados aí do segundo trimestre na B3, né? No Ibovespa a gente tem os resultados da WEG no dia 23, Multiplan no dia 24 e Uso Minas no dia 25. WEG, aquela empresa de equipamentos eletrônicos que a gente sempre usa como exemplo aqui, e é uma empresa ótima, mas que depende muito do cenário externo e depende bastante de exportação. E a Multiplan, que eu gosto de falar sempre, que ela é uma espécie de Itaú dos shoppings, né? Então ela é uma administradora de shoppings que faz a melhor gestão desses empreendimentos aí, normalmente, né, historicamente no Brasil. Então ela dá um bom cenário para a gente do que esperar para os shoppings como um todo aí, nessa temporada de resultados. Nessa semana só essas três, WEG, Multiplan e Uzi Minas, quarta, quinta e sexta. Multiplan é a única que, aliás, WEG é a única que o resultado sai às 10 da manhã, né? Sai antes às 9 da manhã, sai antes da abertura do pregão, e as outras saem no final do dia. Tá bom? Então é mais ou menos isso que a gente tem para a semana. Deve ser uma semana conturbada, é uma semana de muita volatilidade nos ativos. Então, se você tem pré-fixado e indexados ao IPCA, você deve sentir aí uma pressão sobre o seu saldo, porque é aquela coisa, quando o juro sobe, o preço desses títulos cai, então o que aparece no seu saldo é uma perda de dinheiro, tá? Apesar disso tudo, ainda há muita esperança de que a gente consiga fechar algum acordo que seja razoável nessa briga aí sobre as tarifas. Beleza? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê amanhã na nossa live às 7h30 da manhã no YouTube. E até lá, bons negócios a todos, força e fé, Sucupira, vai precisar. Acorda, Sucupira!